Eu me chamo Adélia e já tô com 82 anos bem contados. Moro numa casinha de 3 cômodos no alto do morro de Santa Rita do Passa Quatro, um lugar onde o tempo ainda anda devagar. Hoje em dia, o que me resta é um quintal com pé de limão e uma rede de cipó que balança sozinha quando venta forte. É sentada nela, olhando as nuvens trocarem de forma, que às vezes me pego pensando que talvez tenha chegado a hora de contar o que nunca contei. Não por coragem, mas porque eu sinto que se eu for embora sem dizer nada, a dor que carrego vai continuar pesando na terra onde vivi. Eu fui uma menina criada na roça, mas a minha infância não teve cheiro de pão saindo do forno, nem soma de viola em festa de fim de semana. Teve muito silêncio. E o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra quando a gente é criança. Meu avô, seu Firmo, era caseiro de uma fazenda enorme, chamada Boa Esperança. Um nome bonito para um lugar que, para mim, só traz lembrança amarga. Meu pai tinha ido embora para o sul atrás de trabalho. E minha mãe... Bem, minha mãe foi levada pela febre no meu parto mesmo. Fui criada pelos meus avós desde o primeiro choro. Cresci entre a horta de couve e o chiqueiro dos porcos, ouvindo minha avó rezar o terço toda noite e sussurrar para as paredes que a menina tem que aprender a obedecer. A casa da fazenda era grande, com varanda larga, janelas de madeira azul celeste e uma escadaria que levava até o salão, onde o patrão, Coronel Odilon, recebia visitas de terno claro, sapato engraxado e sorriso de cobra. Eu não sabia na época, mas aquele homem com olhos pequenos e dentes grandes demais seria o começo do meu silêncio. Eu tinha só 9 anos quando ele começou a me chamar para ajudar lá dentro da casa grande. No começo, era só varrer o chão, passar pano nos móveis. A cozinheira, Dona Selma, me olhava com pena, mas nunca disse nada. Um dia ela sumiu, da fazenda sem despedida. Depois disso, as portas começaram a se fechar, literalmente. Ele me chamava para dentro do quarto e dizia para eu não contar nada a ninguém. Ou seu avô vai perder o emprego e vocês vão passar fome. E eu acreditava. Eu voltava para casa com os joelhos tremendo, tentando não chorar, com gosto de ferro na boca. Minha avó, Dona Eulália, percebia. Ela via minhas roupas sujas, minhas mãos arranhadas. Ela via. Mas ao invés de perguntar, dizia apenas: menina tem que ser forte, calada. Meu avô não falava nada. Só tossia seco e olhava para o chão quando eu entrava. Ele sabia. A fazenda era grande, mas minha vida virou mó de um quarto escuro. Eu tentava me agarrar às coisas pequenas, ao cheiro de sabão de cinza, ao som dos galos, de madrugada, ao calor do sol batendo no terreiro. Mas era como viver numa fotografia amarelada, onde tudo parou de ter cor. E eu parei de sonhar. Até que um dia aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu tinha 12 anos quando tentei contar para alguém. Foi numa tarde abafada de janeiro, dessas em que o ar parece pesar no peito e os passarinhos somem do céu. A filha da professora da vila tinha ido visitar a fazenda e me viu limpando o chão da varanda da casa grande. Ela era da cidade, usava vestido de renda e tinha um caderno de capa dura com florzinhas pintadas. Ela me olhou com curiosidade. Depois me perguntou baixinho por que eu parecia tão triste. Eu engasguei, mas falei. Falei só um pedaço. Disse que o patrão fazia coisas ruins comigo. Ela arregalou os olhos, me segurou pela mão e disse que ia contar para a mãe dela. No outro dia, ela não apareceu. E quando apareceu, dias depois, não. Olhou mais para mim. Evitava cruzar os olhos. Nunca mais me falou. Foi aí que entendi. Ou ela contou e ninguém quis ouvir, ou teve medo demais de continuar ouvindo. A cidade era pequena e todo mundo devia alguma coisa pro Coronel Odilon. Naquela noite, quando voltei para casa,
Minha avó estava sentada ao lado do fogão de lenha com uma carta aberta no colo. Era uma carta do meu pai. A primeira em anos. Dizia que talvez conseguisse voltar no fim do ano, trazer um presente para mim. Eu quase chorei de esperança, mas minha avó olhou para mim de um jeito estranho. Depois dobrou a carta bem devagar e jogou no fogo. Fiquei em silêncio. Ela disse só: "Pai que some, melhor deixar sumido." E o papel se contorceu nas chamas como se gritasse tudo que eu não podia. Com 13 anos comecei a evitar o coronel. Me escondia, fingia tosse, dizia que estava com febre. Ele passou a vir até a casa do caseiro. Minha casa. Um dia minha avó me mandou ir pegar leite na cocheira. E quando voltei, ele estava lá, sentado na varanda da frente com um copo de cachaça e a camisa aberta, como se fosse dono de tudo. E era. Dona Eulália passou por mim e fingiu que não viu. Meu avô se levantou, limpou as mãos sujas de graxa na calça e saiu pro terreiro. Ali, entendi que eles sabiam e que tinham feito um trato com o silêncio. Foi nesse mesmo ano que comecei a escrever. Arranjei um pedaço de caderno, velho, e um toco de lápis que achei num caixote de legumes. Escrevia à noite debaixo da coberta, com a luz da lamparina quase apagando. Contava tudo. O que ele fazia, o que eu sentia, o que eu queria. Chamava aquilo de meu diário escondido. Guardei numa caixa de sapato velha, enterrada atrás do pé de goiaba. Mas um dia minha avó achou. Ela não me bateu. Só me olhou como se eu fosse uma desgraça que caiu na casa dela. Rasgou as folhas, uma por uma, e jogou no fogo. Como a carta do meu pai. Disse assim: "Essas palavras envergonham a casa. Isso não se fala." A dor que eu senti naquele dia não foi a do coronel, nem do silêncio. Foi a de saber que meus avós me ofereceram pro lobo e ainda taparam meus olhos. Fiquei meses sem falar. Só fazia o que mandavam. Meu corpo virou um fardo. Minha alma, um esconderijo. Até que uma pessoa nova apareceu na fazenda. E com ela veio a primeira rachadura naquele muro de dor. A fazenda Boa Esperança era feita de rotinas. As vacas sabiam a hora de serem ordenhadas. Os sinos da capela tocavam sempre às 6 e os gritos do coronel pareciam parte do som do vento. Mas um dia o som mudou. Chegou um moço novo para trabalhar com o gado. Chamava-se Rubens. Era calado, mas gentil. Tinha os olhos tristes de quem já tinha visto muita injustiça. No começo, mal nos falávamos, mas ele sempre deixava um pouco de leite morno na garrafa térmica para mim, mesmo sem ninguém mandar. Uma gentileza pequena, mas que para mim era um raio de sol, depois de tanto inverno. Numa tarde nublada, escorreguei no barro do chiqueiro e ralei o joelho. Rubens estava por perto, me ajudou a levantar e viu o sangue. Mas o que mais chamou a atenção dele não foi o machucado. Foi minha blusa rasgada na lateral, bem ali perto da costela. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era pena nem medo, era raiva. Raiva certa, contida, mas justa. Ele não disse nada naquele dia. Mas na semana seguinte, voltou com um presente. Um caderninho novo, encapado com tecido florido. Disse: "Se tiver coisa demais para guardar dentro do peito, põe aqui dentro." Minhas mãos tremiam. Eu não sabia como aceitar um gesto assim. Mas aceitei. Escrevi. Escrevi como nunca. Escrevi com dor, com medo, com vergonha e com uma esperança miudinha brotando, como semente esquecida no chão da horta. Eu escondia o caderno no galinheiro, debaixo do ninho das galinhas carijó. Ali, minha avó nunca mexia. Rubens nunca me perguntou o que eu escrevia. Mas às vezes deixava um lápis novo preso no portão. E eu entendia. Ele estava ali. Um dia eu acordei com barulho de briga.
Eram vozes altas no terreiro. Meu avô gritava com alguém. Quando saí da cama, vi Rubens sendo empurrado por 2 homens da fazenda. O coronel estava na varanda com o queixo erguido e o copo de cachaça na mão. Rubens tinha enfrentado ele. Disse depois que me viu, com o rosto já roxo de soco. Ninguém mexe com uma criança impunemente. Naquela mesma tarde, Rubens foi mandado embora. Pegou a trouxa de roupa, me olhou de longe e acenou devagar. Não pude responder. Estava com a garganta apertada e os olhos ardendo. Meus avós fingiram que nada tinha acontecido. A vida voltou à normalidade. Mas eu não era mais a mesma. A partir daquele dia, o medo deixou de ser mudo. Ele começou a gritar dentro de mim. E o grito virou decisão. Eu esperaria. Mas não por ajuda. Esperaria pela hora certa de fugir. Demorei 2 anos inteiros. Aos 15, numa madrugada sem lua, com o caderno de Rubens costurado na barra da minha anágua, fugi da fazenda. Levei só o que cabia no corpo. O resto, as lembranças, a dor, a vergonha, levei na alma. Corri por entre os cafezais até chegar à estrada de terra. Peguei carona com um caminhoneiro que levava feijão para Juiz de Fora. E nunca mais voltei. Mas a história não termina aí. A verdadeira mudança começou quando eu reencontrei alguém. Alguém que eu pensava que nunca mais veria. Cheguei em Juiz de Fora com a roupa do corpo, um caderno escondido e o coração tão apertado que parecia que qualquer barulho mais alto podia estilhaçar ele de vez. Me escondi num beco atrás de uma padaria e foi ali que passei a primeira noite, com o estômago vazio, as mãos geladas e o medo ainda sussurrando que talvez tivesse feito tudo errado. Mas no fundo, eu sabia. Era tarde demais para voltar e cedo demais para desistir. No segundo dia, um senhor chamado Seu Olímpio me viu dormindo no banco da praça e me ofereceu um pedaço de pão doce e café com leite. Não me perguntou de onde eu vinha, nem o que fazia ali. Só disse: gente que anda com os olhos tristes merece, no mínimo, um café quente. Ele era zelador de uma escola pública e me arrumou um canto para dormir nos fundos do depósito, onde guardavam as cadeiras, quebradas. Comecei a ajudar limpando salas, lavando banheiro, passando pano no corredor. Com o pouco que ganhava, comprava sabão, um pente e papel novo para o meu caderno. Continuava escrevendo, mas agora as palavras vinham com mais força. Menos medo, mais esperança. Não era uma esperança grandona, não. Era miúda, tímida, mas crescia um pouquinho todo dia. Aos 17, consegui um documento falso que dizia que eu tinha 18. Com ele, fui aceita para trabalhar como auxiliar numa fábrica de tecidos. Passei a dormir num quartinho alugado nos fundos de uma pensão perto da estação. Dividia o banheiro com outras 4 moças, todas com histórias escondidas nos olhos. A gente não perguntava, só dividia o pão e o silêncio. Foi numa tarde de sábado, lavando roupa no tanque do pátio, que ouvi uma voz conhecida. Demorei a reconhecer. Estava mais grave, mas ainda com aquele tom de justiça contida. Era Rubens. Ele tinha conseguido emprego como mecânico em um galpão, perto dali. Quando me viu, largou a bicicleta que consertava e veio até mim. Ficamos parados, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse parado também. Eu comecei a chorar. Pela primeira vez, chorei sem vergonha. Ele não me perguntou o que eu tinha passado depois da fazenda. Não precisava. Me ofereceu um copo de água e me perguntou: tá segura agora? E eu respondi: tô tentando aprender a respirar. Com o tempo, fomos nos aproximando. Rubens nunca forçou nada. Ele respeitava meu silêncio, meus limites. Me ensinou a andar de bicicleta. Me levou para ver o rio ao entardecer. E um dia, me mostrou a cicatriz no braço. Lembrança da surra que levou por minha causa.
Foi só anos depois que eu consegui tocar no assunto da fazenda. E mesmo assim, com a voz baixa e o coração na mão, Rubens me ouviu com os olhos marejados e jurou que nunca mais ninguém ia me tocar sem amor. E cumpriu. Nos casamos num cartório simples, com vestido de chita e aliança comprada à prestação. Fomos morar numa casinha de 2 cômodos, mas com jardim na frente e cheiro de feijão com torresmo no fogão. Tive 2 filhos, um menino e uma menina. Nunca criei eles com grito nem com palmada. Criei com abraço, com história antes de dormir e com o caderno florido ainda guardado na caixa de madeira do armário. Agora, como símbolo da minha força. O tempo passou. Os cabelos ficaram brancos, mas uma coisa não mudou. O gosto amargo daquilo que vivi. E foi por isso que, quando minha neta mais velha começou a escrever no diário dela, eu sentei com ela na rede e disse: "Escreve tudo, minha filha. A sua história merece ser ouvida. E ninguém tem o direito de mandar queimar suas palavras. Mas ainda falta o último pedaço dessa história. O que aconteceu quando, muitos anos depois, eu fui chamada de volta àquele lugar. Eu já estava com 73 anos quando recebi a notícia. A prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro ia transformar parte da antiga fazenda Boa Esperança em um espaço histórico para visitação. Queriam fazer uma exposição sobre a vida rural no início do século passado. E por alguma dessas voltas da vida me procuraram. Eu, neta de caseiro, sobrevivente do silêncio. No começo pensei em recusar. Meu corpo tremeu só de ouvir o nome da fazenda. Mas depois, pensei, talvez fosse hora de voltar. Não por eles, mas por mim. Peguei o ônibus às 5 da manhã, levando só uma bolsa pequena, meu caderno florido e um lenço bordado pela minha neta. Quando desci no ponto de terra batida, o cheiro do mato me acertou como um tapa. Lá estava ela, a casa grande, agora descascada, com as janelas quebradas, mas ainda de pé. O terreiro onde meu avô limpava as botas, a varanda onde o coronel se sentava com seu copo sujo de cachaça. Tudo parecia menor. Fui recebida por uma jovem historiadora, simpática, com olhos atentos. Me levou até a sala onde colocariam fotos, ferramentas, documentos. Pedi licença. Caminhei sozinha até o antigo galinheiro. O pé de goiaba ainda estava lá. Fiquei ali por longos minutos, em silêncio. Chorei. Mas dessa vez era um choro limpo, de quem entende que sobreviveu. Voltei ao salão da casa e deixei com a historiadora uma cópia do meu caderno, encadernado com fita vermelha. Pedi que não mencionassem meu nome, apenas que deixassem a história em algum canto visível. Ela me prometeu isso, e quando me deu um abraço de despedida, sussurrou: "A senhora não imagina quantas meninas ainda precisam ler isso." Na volta, sentei na última fileira do ônibus. Olhei o campo pela janela e percebi que, mesmo com tudo o que me roubaram, ainda havia algo que ninguém conseguiu tirar de mim: a força de continuar. Rubens já tinha partido fazia 3 anos. Partiu dormindo com um sorriso sereno, segurando minha mão. Meus filhos cresceram com dignidade. Minha neta virou professora e escreve poemas. E eu sou só uma velha que decidiu não morrer calada. Hoje, sentada nessa rede de cipó, ouvindo o vento brincar com as folhas, sei que fiz certo. Que romper o silêncio foi o maior ato de amor que já tive comigo mesma. Nem toda dor precisa de vingança, mas toda dor merece voz. E agora, quem sabe, minha história vire semente. Para que outras meninas saibam: o que é feito no escuro não precisa viver na sombra para sempre. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, meu filho, minha filha, apoie o canal da Vó. É só clicar aí embaixo e se inscrever, tá bom? Isso ajuda muito a continuar contando essas histórias que a gente carrega no peito há tantos anos. E aproveita e me conta, de qual cidade você tá assistindo?
Deixa nos comentários porque eu adoro saber até onde essas palavras estão chegando nesse mundão de meu Deus. E se você também tem uma história parecida ou quer dividir algo que ficou guardado por tempo demais, escreve pra gente. Quem sabe sua voz não vira nossa próxima história, contada com carinho e respeito. E agora, não vai embora sem assistir o vídeo que apareceu aí na tela. Ele também é forte e pode te ajudar a entender que, por mais difícil que pareça, sempre dá para encontrar um caminho.